Sou o professor Frank, professor de História. Então hoje nós vamos trabalhar sobre o imperialismo. Então o imperialismo foi um processo que se desencadeou no século XIX, teve como principal característica a saída dos países europeus para outras áreas de influência, ou seja, os países da Europa, após a Segunda Revolução Industrial, partiram em busca de novas áreas de influência no continente asiático, no continente africano e no continente americano. Então, nós observamos o quê? Que após o enriquecimento dos países europeus, eles verificaram que a Europa era muito pequena, que eles por si próprios não conseguiriam se transformar em grandes nações caso eles não explorassem outras áreas. Foi a partir de então que ocorreu o processo no qual eles partiram em busca de novas áreas de influência, né? Então, século XIX, países da Europa partem em busca de novas áreas para explorar. Que áreas que serão essas as áreas de exploração? O continente africano, continente asiático, continente americano. Por que a gente vai destacar hoje na nossa aula o continente africano? Porque é um dos continentes, é o continente que mais sofreu com esse processo. Então nós temos aqui as principais áreas, o rio Nilo, né, onde nós temos aqui o Egito aqui no norte. O Egito era um importante império. Então todo esse continente, que hoje tem 54 países, tinha pessoas vivendo em sistema de tribo, né? Pessoas vivendo em modelos tribais, não tinham países. Né? Então, quando os europeus chegaram, se apossaram do continente, explorando o rio Nilo, o rio Congo e o rio Níger. Então, adentrando sobre essas áreas, passaram a explorar as riquezas naturais. Então, descobriram diamante, descobriram ouro, né? E foi importante nesse processo que passaram a explorar essas pessoas. Qual que era a desculpa que os europeus tinham no caso da colonização do continente africano? Falava-se que era necessário civilizar esse povo, porque o povo africano vivia como selvagens. Era necessário catequizar, expor o catolicismo em algumas áreas. Então, o que eles diziam era que no continente africano as pessoas viviam como selvagens, como pessoas, não autodeclarado como pessoas. E existia também um processo de supremacia racial, onde se autodeclaravam os brancos superiores às pessoas negras. Por isso que era necessário explorar esta área. Né? No ano de 1885 ocorre a chamada Conferência de Berlim. Então aqui nessa fotografia nós temos uma fotografia que simboliza, né, no ano de 1885, os países europeus sentados juntos na tentativa de dividir o continente africano. Então veja bem, o mapa da África e eles sentados para fazer o processo de divisão do continente africano. Qual país que ficaria responsável pela exploração? E aqui nós tínhamos os povos africanos que não viviam como país, viviam como nações tribais. Né? Então esse processo de exploração gerou conflitos, porque na verdade com a divisão feita pela Europa, muitas civilizações que eram inimigas passaram a compor um mesmo país. E isso acarretou uma série de conflitos étnicos. Né? Então nós tivemos a redefinição das fronteiras, a exploração das riquezas naturais e os conflitos étnicos que passaram a surgir dentro do continente africano. Então hoje nós temos 54 países dentro do continente africano. Você pode observar que é o único continente que tem o mapa todo quadradinho e ali você junta várias tribos rivais dentro de um único país. Qual que é o resultado disso daí? Nós vamos ter anualmente milhares de pessoas que vão ser sacrificadas pelo processo de grupos rivais étnicos até hoje compor um mesmo país. Qual que foi o resultado desse processo exploratório do continente europeu na África? A pobreza, a exploração das riquezas
E até hoje o continente africano é o continente mais pobre do mundo. Então nós observamos que esse processo promoveu o acirramento de conflitos raciais e acarretou que formasse um continente de pessoas miseráveis, né? Então, vale ressaltar, pessoal, que a ocupação do continente africano pelos ingleses, pelos franceses, promoveu uma série de conflitos, retiraram as riquezas da África e, além de tudo, promoveram o acirramento desses conflitos. Vale ressaltar também que o continente asiático foi ocupado pelos europeus nesse período, que ficou conhecido como o processo de neocolonização. Então foram dois os continentes que foram colonizados nesse período pelos europeus. Foram a África e também o continente asiático. A Índia foi um país que aceitou de forma pacífica o processo de trocas comerciais com a Inglaterra. Então tudo que a Inglaterra exportava para a Índia era muito bem-vindo. Já os chineses tinham grande dificuldade eles não era interessante para eles receber nada que vinha da Europa. Então isso promoveu um conflito. Esse conflito ficou conhecido como Guerra do Ópio. Como que se deu o processo da Guerra do Ópio? Então nós vamos ter a Índia aceitando as relações de comércio. A China cria grandes barreiras para não desenvolver o comércio com a Inglaterra. E aí, o único produto que despertava interesse de compra dos chineses com a Inglaterra era um produto chamado ópio, que vem da papoula. Então o ópio, ele é uma espécie de droga, né, que vicia as pessoas. Então, com o passar do tempo, os ingleses passaram a forçar as pessoas a consumir o ópio, de forma que para aumentar a relação de comércio. Foi aí um período que os governantes da China não aceitaram mais a entrada de ópio vindo da Inglaterra. Então, esse processo de proibição da entrada do ópio inglês para a China promoveu a formação de uma guerra que ficou conhecida como Guerra do Ópio. Então, a China perdeu essa guerra e, como sanção que a China sofreu, a China perdeu Hong Kong. Perdeu Hong Kong para a Inglaterra e por cerca de 100 anos Hong Kong foi uma ilha governada pelos ingleses. Então, o processo de neocolonização é um processo exploratório pós-Segunda Guerra, pós-Segunda Revolução Industrial. Tinha como objetivo central a busca por matérias-primas, a busca pela exploração de riquezas. E aí nós ressaltamos hoje a Europa, explorando a África principalmente, e depois a gente ressaltou o processo que se deu na China e na Índia. Então a Índia não teve grandes dificuldades comerciais com a Inglaterra, mas a China chegou a entrar em guerra, né? E vários outros conflitos que ocorreram. Então essa foi nossa aula de história. Peço que vocês tenham entendido o processo,